paz do Senhor Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Segundo dia da nossa leitura, graças a Deus, pela graça, tudo pela graça. Vamos orar. Segundo dia de 100. Nós vamos ler, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, Gênesis do capítulo 9 ao 16 e Mateus do capítulo 3 ao capítulo 4. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento, por esta oportunidade. Nos capacita, nos dá força, nos dá graça, meu Pai, para concluir esta leitura, meu Pai. Esta leitura de Gênesis do capítulo 9 ao capítulo 16, meu Pai. E de Mateus capítulo 3 ao capítulo 4, Senhor Jesus. Nos abençoa, nos ajuda, meu Pai, nos capacita, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ler. Glória a Deus. Nos dá entendimento da Tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Então vamos continuar a nossa leitura, nosso segundo dia de 100, do capítulo 9 ao 16. Gênesis. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e serão o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão. Cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então, no capítulo 9, nós podemos ver o recomeço da civilização. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de reses, e todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne, pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda, toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem e Cã e Jafé. E Cã
e Cã é o pai de Canaã. Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Gênesis capítulo 10. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã e Tubal, e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz e Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisa e Tarsis e Quitim e Dodani. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cuxi, Mizarrim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, Avilá e Saptá, Ramá e Saptaqué. E os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. 18. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso, caçador, diante da face do Senhor, pelo que diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Síria, edificou a Nínive, e Reobote e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Mizarrim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Nafitum, e a Patruzim, e a Caslum, da onde saíram os filisteus. Olha da onde saíram os filisteus. E a Patruzim e a Casluim, de onde saíram os filisteus. E a Caftarim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Et. E os Jebuseus e ao Amorreu. E os Eveus e os Jebuseus e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Ramateu, e depois espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus.
desde Sidom indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, e Admá e Zeboim, até Lasa. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos. E ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são... Os filhos de Sem. E Jesus ele veio da linhagem de Sem. E os filhos de Sem são Elã, Azur, Arfaxede, Elude e Arã. E os filhos de Arão são Uz, Eu, Ejeter e Mas. E Arfaxede gerou a Salá. Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azar, Mavé, e a Gerá. 10:27. E Adoram, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofer, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Sefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Essas são as famílias do filho de Noé, segundo as suas gerações, em suas gerações. E destes, dos filhos de Noé, foram divididas as nações da terra, depois do dilúvio. Gênesis capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, olha que expressão, eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Já se rebelaram contra Deus, porque eram para eles povoar a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, olha só essa expressão: Ei, que o povo é um de todos e tem uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. 11:7. Olha a expressão de Deus agora. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Eia, desçamos. Quero abrir um parênteses aqui. Nós podemos ver já a Trindade, né? Manifestação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um Deus subsistente em 3 pessoas. Ei, desçamos, no plural. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então nós podemos ver que Deus desceu para confundir. Quando não é para a glória de Deus, não era para a glória de Deus esse projeto. Deus desceu e confundiu. Mas quando é para a glória de Deus, Deus desce
para ajudar. Deus desce para ajudar. Continuemos a leitura. Fecha parênteses. Assim o Senhor o espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali o espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou Arfaxede, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxede, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxede 35 anos, e gerou Salá. E viveu Arfaxede 35 anos, e gerou a Salá. E viveu Arfaxede, depois que gerou a Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, e gerou a Éber. E viveu Salá, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Hel. E viveu Peleg, depois que gerou a Hel, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá. E viveu Naor, depois que gerou a Terá, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos, e gerou a Abraão, a Naor e Arã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, né? Que Deus ainda não havia mudado o nome de Abrão para Abraão, né? Que depois Deus muda o nome de Abrão. Tera gerou Abrão, a Naor e a Irã. Irã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da sua mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filho de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera, 205 anos, e morreu Tera em Harã. Capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Nós podemos ver que Abraão é o pai da nação judaica e nosso pai na fé. Abraão, ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, um ponto aqui importante. Era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Gênesis capítulo 12, versículo 5. 12:5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: a tua semente, olha só, a tua semente darei esta terra, a terra de Canaã. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Abrão desce ao Egito. Gênesis capítulo 12, versículo 10. E havia fome naquela terra. E desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida. Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Então Sarai era muito bonita. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servos e servas, e jumentas, e camelos. E feriu o Senhor, olha só. E feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó Abrão e disse: que é isto que me fizestes? Por que não me disseste que ela era a tua mulher? Porque disseste: é minha irmã, de maneira que houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma-te e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Gênesis capítulo 13. Abrão volta do Egito, na epígrafe aqui. Subiu, pois, Abrão, do Egito, para a banda do sul, ele, sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló.
E Abraão muito rico, olha só, Abraão era muito rico, Abraão, em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar mais juntos. Gênesis capítulo 13, versículo 7. E houve contenda, olha só, e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus, os fariseus, habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmão somos. Não está toda a terra diante de ti? Ei, pois aparta-te de mim, escolhe-lhes a esquerda e irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Humildade de Abrão. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro, e habitou Abrão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, a tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Versículo 17. Levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. E Abrão armou as suas tendas, e veio, habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Abrão tinha essa característica de sempre levantar altar ao Senhor. Só quero abrir um parênteses aqui. Em Gênesis capítulo 11, o pessoal estavam construindo uma torre, mas Abraão edificava altar. Temos que ser cristão de altar e não de torre, porque na torre quem aparece é o homem, é o nome do homem, mas no altar quem aparece é Deus. Somos crentes de altar e não de torre. Fecha parênteses. Gênesis capítulo 14. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar,
Arioque, rei de Elazar, Kedar-laomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admá, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sedim, que é o mar de Sal. 12 anos havia servido a Kedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaim em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins, e aos Emins, em Zafé, Kiriataim, e aos Oreus, no seu nome, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Hazazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela. Esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim, e Anrafael, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Então houve uma guerra ali. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte, e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Gênesis capítulo 14, versículo 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara, e o contou a Abrão, o hebreu, e ali habitavam junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. 318. Então Abrão pega os 318 homens e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, e ele e os seus criados, e os feriu, e o perseguiu até Obã, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, no vale de Safé, que é o vale do rei. Gênesis capítulo 14, versículo 18. E Melquisedeque, olha só, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, e disse: Bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Olha só. Então nós podemos ver aqui já Abrão dando o dízimo, bem antes da lei. O dízimo é um ato de fé.
e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Gênesis capítulo 15. Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Epígrafe. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Que lindo, né? Então nós podemos ver que ele recusou ali os presentes do rei de Sodoma, e agora Deus chega para Abrão e fala assim: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Ele recusou lá e Deus honrou aqui. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, Eliezer. E disse mais Abrão: eis que me não tem dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro? E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus. Olha só. Olha para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Olha a promessa de Deus a Abrão. E creu ele no Senhor. Olha a fé. E creu ele no Senhor. Creu nas promessas. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte dele em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, e Abrão, porém, as enxotava. Abrão enxotava ali porque elas queriam, aquelas aves de rapina, roubar, pegar aquilo que ele estava oferecendo ao Senhor. Abrão, porém, as enxotava. Abrir um parênteses aqui, né? Uma lição bem prática. Precisamos enxotar toda ave de rapina. Enxota todo pensamento negativo, tudo que não vem de Deus. Faça que nem Abrão. Abrão, porém, as enxotava. Fecha parênteses. Gênesis capítulo 15, versículo 12. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Abrão: saibas de certo que peregrina será tua semente em terra que não é sua, e servi-los e afligilão 400 anos. Podemos ver quando o povo ficou no Egito ali, aproximadamente 400 anos.
sendo escravo. Então Deus avisou Abrão, né? O povo vai ficar, vão ser afligidos 400 anos, servirão e afligirão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão. Depois sairão com grande fazenda. E tu irás teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá. Quer dizer, o povo ficou no Egito, né? A história, Deus envia Moisés, liberta o povo volta para Canaã. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15, 17. Deus faz um pacto com Abrão, né? A epígrafe. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Uma tocha de fogo. Deus passando na tocha de fogo. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu e o Quenezeu, e o Cadamoneu, e o Eteu, e o Ferizeu, e os Rafaim, e os Amorreus, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Gênesis capítulo 16. Agar é dada por mulher a Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, ela era estéril. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela? E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão. Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teus regaços. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte, no caminho de Sur. E disse Agar, o anjo do Senhor disse a Agar, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, e chamará o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Interessante. Vou repetir. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes, e terás um filho, e chamará o seu nome Ismael. E por que chamará Ismael? Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição.
E o nome Ismael significa Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Então Ismael significa Deus está ouvindo. 16:12. Gênesis capítulo 16, versículo 12. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ele falava. E ela chamou o nome do Senhor que com ele falava. Tu és Deus da vista. Que lindo isso, né? Ou tu és o Deus que me vês. Significa assim, né? Tu és, olha que Sara fala. E ela chamou o nome do Senhor que ele falava. Tu és Deus da vista. Ou tu és o Deus que me vê. Então Sara fala, tu és o Deus que me vê. Então, Deus, ele vê a nossa aflição. Deus, ele te vê. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Lao-Roi. Eis que está em Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Gênesis capítulo 16. Concluída a leitura do Antigo Testamento. Agora vamos para o Novo Testamento. Mateus do capítulo 3 ao versículo 4. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos ler agora Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Mateus apresenta Jesus como rei. Quero abrir um parênteses. Mateus apresenta Jesus como rei. Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. E João apresenta Jesus como verbo, como filho de Deus, como Deus. Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista, né? João Batista, o precursor de Jesus, que preparou o caminho ali para Jesus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E qual que é a mensagem de João Batista? Olha que lindo isso. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha sua veste de pelos de camelo. Olha a simplicidade do profeta, as vestes, né? E um cinto de couro, uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus, os religiosos, dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhe, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, né? Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo. Quero abrir um parênteses aqui. Somos crentes pentecostais, que significa que nós acreditamos na atualidade dos dons espirituais. Amém? Acreditamos ainda no batismo do Espírito Santo, o dom da palavra da sabedoria, da ciência, de profecia, discernimento de espíritos, e aí vai. Né? Que fala lá em 1 Coríntios capítulo 12. Cremos na atualidade dos dons espirituais. Então João Batista diz: eu batizo com água, mas aquele que é mais poderoso do que eu vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então nós podemos ver em Atos capítulo 2, Jesus batizando ali os 120 que estavam no cenáculo. Fecha parênteses. Mateus capítulo 4, versículo 12. E em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará palha com fogo, que nunca se apagará. Um ponto importante aqui, quero abrir mais um parênteses, ó. E recolherá no celeiro o seu trigo. Ó. E recolherá no celeiro o seu trigo. Nós podemos ver a igreja, né? Recolherá o celeiro o seu trigo. Né? No arrebatamento, que queremos também no arrebatamento da igreja, que vai ser a qualquer momento. Né? A trombeta ela vai soar na volta iminente do Senhor a qualquer momento. E nós vamos estar para sempre com o Senhor na eternidade. Por quê? E recolherá no celeiro o seu trigo. Né? Queremos na volta iminente a qualquer momento. Pode ser hoje. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fecha parênteses. Que lindo isso, né? E recolherá no celeiro o seu trigo. Queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então nós podemos ver aqui a condenação do ímpio, mas a igreja estará no céu. Amém? Mateus capítulo 13, o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, olha que lindo isso, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ponto importante aqui, olha só. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Lembra que nós lemos Noé, quando ele solta o corvo, depois o corvo vai, fica voando, mas não volta para a arca. Depois Noé solta uma pomba, e a pomba é uma tipologia do Espírito Santo. Noé solta a primeira vez, ela volta, porque não achou repouso, e ela volta. Depois ele solta a segunda vez, ela volta trazendo o quê? No seu bico, um ramo de oliveira, que representa ali, nós podemos ver, a pomba, o Espírito Santo no ministério de Jesus, quando traz o ramo de oliveira. E depois ele solta a pomba, solta a pomba e ela não volta mais. Por que ela não voltou mais? Sabe por quê? Porque você é templo, nós somos templo do Espírito Santo. Porque em Atos capítulo 2, o Espírito Santo ali foi derramado sobre os discípulos que estavam ali. Então ela não volta mais. Queremos que no arrebatamento o Espírito Santo nos levará para encontrar o Senhor nas nuvens. Mas então olha que interessante, ali os 3 voos da pomba ali de Noé, que representa, nós podemos ver, as 3 fases do Espírito Santo. A primeira, que ele vai e volta. A segunda,
que ele vai e volta trazendo no bico um ramo de oliveira ali, que representa o Espírito Santo no ministério de Jesus. Então Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Mas como homem, nós podemos, Jesus ali como homem, o que ele fez foi pelo Espírito Santo de Deus. Que lindo isso, né? Então o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Assim como aqui, olha só, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, né? Desceu sobre Jesus. Em Atos capítulo 2 também nós podemos ver o Espírito Santo descendo ali, Jesus batizando ali os discípulos com o Espírito Santo e com fogo. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, olha só, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, o diabo, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus capítulo 4, versículo 12. Jesus na Galileia, os primeiros discípulos, né? A epígrafe. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Olha só, mudou para Cafarnaum. Então Jesus deixa Nazaré e foi habitar em Cafarnaum. Cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, e o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E que luz que é essa? Essa luz é Jesus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, olha a pregação de Jesus: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os profetas pregaram o arrependimento. Jesus pregou o arrependimento. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, né? Profissão de Pedro e André, eles eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E eu vos farei, abre parênteses, e fez mesmo Jesus, ele faz. Nós podemos ver Pedro, aquele que negou, aquele que dormiu, mas na sua primeira pregação, em Atos capítulo 2, cheio do Espírito Santo ali, na sua pregação, ele prega e ganha quase 3.000 almas para Jesus. Depois o número sobe para 5.000, né? Em Atos capítulo 2, a história da igreja. Mas olha só, na sua primeira pregação, ali quando ele recebe ali o batismo com o Espírito Santo. Vamos lá, gente. Vai acabar o tempo aqui, tá bom? Mas nós vamos concluir aqui a leitura, tá? Já estamos concluindo do Mateus capítulo 4, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.
Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-os dali, viu outro 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão, num barco com Zebedeu seu pai, consertando